Beleza, pessoal, vamos com tudo então para nossa parte 2 aqui, né? Vídeo sobre escrituração. Vamos estudar as formalidades. Nós preparamos aqui um mapa mental para a gente estudar essa parte aqui de formalidades da escrituração. Então, essas formalidades, pessoal, basicamente, o que os examinadores estão cobrando? A ITG 2000. Perfeito? Então, até é recomendável aqui ler a ITG 2000. Acho interessante. Por quê? Porque é uma norma pequenininha e quando o assunto é formalidades, claro que a gente vai resumir a ITG aqui, né, nesses mapinhas aqui. Mas, quando o assunto é formalidades, isso aqui tende a ser cobrado até mais do que livros. Perfeito? Então, vamos embora. Nós temos dois tipos de formalidades, as formalidades intrínsecas e as formalidades extrínsecas. As formalidades extrínsecas, a finalidade é dificultar a adulteração do livro. Qual livro? Livro diário e livro razão, basicamente. Tá? Então, refere-se à forma de apresentação material do livro, né? Em livros contábeis obrigatórios, obviamente, né? Aqui, ó, diário. E a gente viu que o razão também, né, acaba sendo obrigatório aí, na prática, né, pelas grandes entidades. Como nós estudamos contabilidade não é para a padaria da esquina, e sim, né, para grandes corporações, acaba, né, que se aplica diário e razão. E aí, a ITG 2000, essa interpretação técnica geral, ela segrega aqui, né, em digital e não digital. Então, em livros obrigatórios não digitais, eles precisam ser encadernados, terem folhas numeradas, conterem termo de abertura, de fechamento, assinaturas da entidade, né, do titular ou do responsável, do contador regularmente habilitado, ou seja, registrado, né, no Conselho Regional de Contabilidade do respectivo estado lá, né, na sede da empresa, enfim. Então, contador regularmente habilitado. E os digitais, eles devem ser digitalmente assinados pela entidade, pelo contador regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade e serem autenticados no registro público ou entidade competente, quando exigível por legislação específica. Em caso de inobservância dessas formalidades, invalida todo o livro. Perfeito? Então, se ele não tem uma assinatura, se eles não são aqui encadernados, né, terem as folhas numeradas, conterem termo de abertura e de fechamento, nos casos dos não digitais, isso vai acabar invalidando todo o livro. Bacana? Que mais, pessoal, que nós temos aqui? Formalidades intrínsecas agora. Então, as formalidades intrínsecas, elas estão relacionadas, né, com a fidedignidade dos fatos ocorridos, ou seja, resguardar a fidedignidade dos fatos ocorridos. E elas estão relacionadas com o lançamento contábil, né? Ou seja, aquela continha lá, ó, débito, crédito e a conta. O nosso relacionados aqui com o lançamento contábil. Perfeito? Bacana. E aí, pessoal, nós temos o quê? Que a escrituração, quais são então as formalidades, né? Ela deve ser executada em idioma e moeda nacional, em forma contábil, né, mercantil, em ordem cronológica de dia, mês, ano, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões e rasuras, emendas. Tá? E a inobservância, acho que tem mais detalhes aqui. Deixa eu só entender aqui. Isso. A inobservância das formalidades invalida apenas o registro. Tá? Além disso, ela tem que estar baseada em documentos de origem externa e interna. Na sua falta, elementos que comprovem e evidenciem fatos contábeis. Perfeito? Então, elas têm que estar embasadas, né, em documentos. Então, ela deve ser idioma
Moeda nacional em forma contábil, ordem cronológica, com ausência de espaços em brancos, entrelinhas, borrões, emendas e baseada em documentos de origem, pode ser externa ou interna, né? E na sua falta de documentos em elementos que acabem, né, comprovando, evidencia aqueles fatos contábeis. E em caso de inobservância, invalida apenas o registro, não invalida todo o livro. Tá bom? Não invalida todo o livro. Então essas, de maneira resumida, pessoal, são as formalidades extrínsecas e intrínsecas. E aí eu recomendo você, claro, né, fazer uma leitura lá do livro PDF e pode complementar aqui com a leitura da ITG 2000. Bacana? Então, de maneira geral, é isso que acaba dizendo, cara, eles cobram a literalidade da ITG 2000, basicamente, tá? Mais antigamente, era mais doutrina, essa parte aqui. Agora, as questões mais recentes, elas vão na ITG 2000, então essa é a fonte aí de exigências dessas formalidades. O que o examinador faz? Ele troca o que é extrínseca por intrínseca, ele vai te falar que a intrínseca invalida todo o livro, não é só o registro, que a finalidade das extrínsecas, aí ele pega essa finalidade aqui, ele altera a finalidade, que as extrínsecas estão relacionadas com o lançamento contábil, quando na verdade são as intrínsecas. Então, cara, não tem muito aqui o que fazer. É bem memorizado mesmo. Então a gente precisa aqui ler esses mapinhas mentais, dá uma lida na ITG, faz a tua marcação, resolve as questões e de tempos em tempos mantém a revisão de maneira básica. É isso que eles cobram em provas, tá? Vamos agora para lançamentos contábeis. Então os elementos essenciais do lançamento contábil no livro diário são local e data. Então, local e data, qual a conta que está sendo debitada ou as contas que estão sendo debitadas, perfeito, as contas creditadas, o histórico e o valor, beleza? Então, é isso aí. Eu coloquei um exemplo extraído aí do nosso livro em PDF, né? Então, eu coloquei aqui, ó, Brasília, 10 de janeiro de 2000x1, seria o local e a data, a conta debitada, débito e bancas conta movimento, a conta creditada, né, e o respectivo valor. E aqui o histórico, ó, conforme recibe depósito no 001 do banco XYZ SA no valor de 500. Então esses são os requisitos, os elementos essenciais. Às vezes aparecem os requisitos das partidas no diário, elementos essenciais do lançamento, do registro contábil. Aí os caras põem local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e o valor. Tá bom? De maneira geral, isso aqui às vezes é cobrado em prova, eles colocam lá os elementos essenciais. E aí eles inventam moda aqui, né, alguma perspectiva, sei lá. Cara, agora não me vem uma expressão, mas a gente vai ver algum contexto desse nas questões comentadas, tá? Que mais, pessoal? Aqui eu dividi, né? Acho que tem outro slide. Então esse aqui é o que a gente chama... Cara, isso aí é bem doutrina mesmo, né? Esse aqui é o tal do lançamento mecanizado, quando é o D e o C. E o lançamento no processo manual seria esse banco a caixa. Cara, vamos combinar. Assim, quando eu escrevi isso, eu cheguei a ficar assim, cara, é sério que eu vou ter que colocar isso? Mas é que eu percebi, né, à época, a primeira vez que eu abri um arquivo em Word lá, cara, escrituração. Aí cheguei nisso aqui. Aí, na época, eu pesquisei vários livros, né, doutrinários, porque isso aqui não tem o que fugir, né, doutrina total. Aí, cara, olhei as questões e cara, vou ter que colocar esse sistema DA aqui, né. Na real, velho, 99, quase por cento das questões,
utiliza aquela sistemática do Dzinho para débito e o Czinho para crédito. É o que a doutrina chama aí de mecanizado. Não sei de onde que os caras tiram essa ideia. E aí, quando tem esse bancos a caixa, e aí na graduação, eu, particularmente, o professor lá na disciplina de introdutória, ele só usava esse banco a caixa aqui. Aí quando eu cheguei lá na frente, era outro professor que começou a usar o D e o C, eu até achei estranho. Mas assim, a ESAF adorava utilizar isso aqui, cara. A ESAF era uma banca, né, que hoje ela não está mais fazendo provas aí, mas a gente sempre inclui algumas questões dela e são interessantes. Até para a gente ver essa perspectiva do A caixa aqui, nós vamos estudar algumas questões aí no nosso curso. Então, o A aqui significa que é debitou bancos a crédito do caixa, entendeu? Então, é a caixa, é a crédito de. Esse Azinho aqui, leia-se a crédito de. Então, debitou bancos a crédito de caixa. E aí a gente vai ver nas formas de lançamento aqui outras perspectivas, né, desse Azinho aí. A gente vai retornar. Então é isso. Esse é o lançamento que seria, nas palavras aí da doutrina, o lançamento manual. E aí é aquilo que eu te falo, contabilidade de 1920. Ninguém faz isso aí na prática, né? Mas, cara, de vez em quando consta em prova, e se eu não abordar aqui, já viu, né? O aluno, o que é isso, cara? Banco a caixa, eu nunca vi na vida, né? É o que? Um lançamento manual, né? Nas palavras da doutrina. Vamos lá, fórmulas de lançamentos. Então, o que nós temos aqui? De acordo com o número de contas, né, que são debitadas ou creditadas, nós temos 4 tipos de fórmulas. Isso aqui, volta e meia, aparece em prova, cara. Os examinadores adoram utilizar isso aqui. Porque é um plus lá, né? Ele coloca, putz, está muito fácil isso aqui. Aí ele põe uma operação e ele fala, nessa operação verifique-se um lançamento de terceira fórmula. Mas assim, cara, essa tabelinha aqui é famosa já, né? Provavelmente você, se não é o primeiríssimo contato, você já viu em algum momento da sua vida aí. Mas, de maneira geral, cara, sabendo essa tabelinha aí, você mata as questões, tá bom? Então, primeira fórmula, lembra aí do 11, ou seja, é um débito, uma conta debitada, uma conta creditada. Um débito, um crédito. Lançamento, segunda fórmula, é uma conta debitada e 2 ou mais contas creditadas. Lançamento de terceira fórmula é 2 contas ou mais sendo debitadas e apenas uma creditada. Quarta fórmula, 2 ou mais contas debitadas e 2 ou mais contas creditadas. Então, lançamento aí 2, 2. E aí você vai se lembrar que é uma hierarquia. Primeiro vem o 11, depois vem o 12, depois vem o 21, depois vem o 22. Perfeito? Então, é isso, cara. Viu lá, fez o lançamento. E aí é claro que a gente vai detalhar vários lançamentos aqui ao longo da nossa jornada de estudos. Você vai olhar lá e aí, na sequência, aí, né, acho que no próximo vídeo nós já vamos entrar nas operações. Então vou trazer aqui 14, se eu não me engano, 14 operações e nós vamos treinar aí esses lançamentos. Sempre vou falar, isso aqui é qual? Lançamento de tanto, segunda forma. Então a gente vai fixar esse conhecimento. Você vai terminar essa aula de escrituração, não erra mais questão envolvendo fórmulas, tá? Então é o 11, 12, 21, 22. Lembrando, onde tem 2 não significa que sejam 2. É 2 ou mais. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Ou mais, ou mais. Qual os mais cobrados em prova? Esses de segunda e terceira fórmula. O examinador tenta ali te dizer onde é de segunda fórmula, ele fala que é o de terceira fórmula, onde é o de terceira fórmula, ele fala que é o de segunda fórmula, tá bom? Beleza. Então vamos agora exemplos, né, de cada um dessas fórmulas aí de lançamento, iniciando pela primeira fórmula. Então um exemplo aí, uma compra à vista de um veículo no valor de R$20 mil. Então, o que está acontecendo? Lançamento mecanizado aqui, né? O Dzinho e o Czinho. Então, debitou veículos, porque ativo, natureza devedora, entrada de bem de veículo, você debita. Ativo, natureza devedora, saída de bem, saída do caixa, você vai
creditar. Então, debitou veículos, creditou o caixa. Ou seja, aumentou o ativo, diminuiu o ativo. Beleza? Aumentou o ativo, diminuiu o ativo. O que rolou? Nós temos aí um lançamento de primeira fórmula. Ó, o 11 ali, tá bom? Rolou o 11. Beleza? Bacana. E aí, no lançamento manual, nós temos o quê? Débito de veículos a crédito de caixa. Então é só o Azinho ali. Perfeito? Então, um débito, um crédito, lançamento de primeira fórmula. Segunda fórmula, nós temos o seguinte. Um exemplo, recebimento de duplicatas no valor de 30 mil com juros de 10%. Cara, isso aqui tá fora, né? Então, recebimento de duplicatas no valor de 30 mil com juros de 10%. Como que funciona? Se nós tivermos um recebimento, houve uma entrada no caixa. O recebimento foi de 30 mil, mais juros de 10%, significa que recebeu quanto? 33 mil. Lembra, ativo, natureza devedora, entrada de um bem, né, de um dinheiro, você vai debitar. Então, débito em caixa, 33 mil. A soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos. Nesse caso, nós temos o quê? O recebimento da duplicata. A duplicata era de quanto? De 30 mil. Então, nós tínhamos um direito de receber de 30 mil e nós recebemos. Precisamos o quê? Baixar o saldo dessa continha. Então, se a gente pegasse lá um razonete, seria mais ou menos assim, ó, duplicatas a receber. Nós tínhamos lá um saldo, né? Um direito lançado de 30 mil, né, no lado dos débitos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Ora, recebemos a duplicata. Essa duplicata não pode mais ter saldo, zerado do saldo. Então, saldo é igual a débitos menos créditos. Você vai lançar aqui, ó, um crédito e aí vai encerrar essa continha, tá bom? Saldo é igual a débitos menos créditos, encerrou a continha, fechou. Não tem mais essa duplicata a receber. Beleza? Então, nós temos um débito e 2 créditos. Por que o segundo crédito? Porque teve lá um juro, né, de 10%. Nós vimos isso aí em fatos contábeis, que é um fato modificativo aumentativo, né? Então, se nós fôssemos classificar, é um fato contábil modificativo positivo, aumentativo. Por quê? Juros ativos. Sempre que aparece esse termo ativos, significa que é uma receita financeira, né? Porque é juro aqui. Aí, o porquê, né, de uma receita financeira. 3 mil reais. Método das partidas dobradas, o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos. Débito, 33 mil, crédito, 33 mil. Fechou o lançamento. E aí o lançamento manual, é uma bizarrice, né, o lançamento manual. Vamos tentar entender aí. Quando aparece essa expressão adversos, pessoal, é por isso que a ESAF adorava esse tipo de... Faz tempo que eu não vejo uma exigência das outras bancas aí, questões recentes, né? Mas vai saber, né? Quanto menos a gente espera, aparece lá na prova. Então, se aparece assim, ó, caixa adversos. Essa expressão adverso significa que nós temos em mais de uma conta sendo creditada nesse caso, porque é a crédito de diversos. E aí, tá, mas o que são esses diversos? Ele vem sendo discriminado abaixo aqui, ó. Então, é duplicados a receber, juros ativos. Às vezes pode aparecer em prova também assim, ó. Vamos operar um. Não é tão comum, mas pode aparecer. Então, aparece assim, ó, caixa adversos, e aí os diversos eles vão colocar embaixo. Nesse caso, duplicados a receber e juros ativos. Em termos práticos, o que eu digo para você, assim, questões, né, que aparecem na sua prova. Cara, transforma no mecanizado para facilitar a tua vida. Você pega aqui, ó, põe débito e caixa, crédito, duplicados e crédito. E cancela esse negócio para você visualizar melhor, entendeu? Então, às vezes aparece um azinho, às vezes aparece aqui. Mais comum é dessa forma, por isso que eu coloquei dessa forma.
tá bom? Então, quando aparece essa expressão adverso, significa que existe um monte de conta aí sendo creditada. Quais são essas contas? Nesse caso, duplicados a receber juros ativos, tá? Agora, se aparecer a expressão, por exemplo, diversos a caixa, e aí o que tiver aqui embaixo são as contas que estão sendo debitadas. Então, adversos, as contas creditadas estarão aqui. É chato isso aqui. Contas creditadas. Para que isso, me diz, né? E se aparecer diversos a caixa, por exemplo, diversos a qualquer coisa aqui, alguma conta. Quais são as contas que estão sendo debitadas? Essas continhas que estarão embaixo aqui. Perfeito? Então, diversos as contas debitadas estão aqui embaixo. Adversos, as contas creditadas estão aqui embaixo. Pensa numa parada chata. É chato isso aí, né, cara? Ainda bem que praticamente não vem sendo explorado em prova aí. A ESAF que adorava isso aqui. Beleza, vamos lá agora para um lançamento de... Porque segunda fórmula, né? Ó, lembra lá, primeira forma, 11. Segunda forma, um débito. E aqui, nesse caso, duas contas sendo creditadas. Lançamento de terceira fórmula. O que nós temos aqui? Lançamento de terceira fórmula. Nós temos dois débitos ou mais e um crédito. É o que ocorre, por exemplo, no pagamento de duplicatas no valor de 20 mil com juros de 10%. Então, nós tínhamos lá uma continha, né, duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. É uma obrigação, é uma conta de natureza credora. Então, nós tínhamos lá, ó, 20 mil registrado no razão, né? Aqui materializado por meio de um razonete para simplificar a visualização. Na real, o razonete, se tu parar para perceber, foi algo didático, né, que os caras lá que ensinam contabilidade, eles inventaram, que na verdade é uma invenção didática, né, razonete. Você não pede assim, quando você estiver fazendo uma auditoria, alguma coisa, me dá o razonete da conta. Não, você pede o quê? O razão da conta. Só que para visualizar, para fins de ensino de contabilidade, os caras inventaram esse razonete aqui, ó, que é essa continha em T, entendeu? Facilita, né, num primeiro momento aqui para visualizar as operações. 20 mil, a continha aqui sendo creditada, né, então nós tínhamos lá uma obrigação. Agora veio o cliente e pagou essa na verdade, a empresa, né, pagou. Ela tinha essa obrigação, aí a empresa pagou as duplicatas. O que ela vai fazer? Ela vai lançar um débito de 20 mil. Afinal, essa obrigação não tem mais. Ela vai precisar o quê? Ficar zerado aqui, ó, saldo zerado. Saldo é igual a débito menos crédito. Você tinha 20 mil, duplicatas a pagar, obrigação, natureza credora. Você debitou 20 mil, beleza, zerou o negócio. Então, débito, duplicatas. Você pagou duplicatas, a entidade pagou duplicatas, só que com juros de 10%, ou seja, nós tivemos 2 mil de juros aqui, não é mesmo? Então, como que vai funcionar? Despesa, né? Juros passivos. Então, despesa, natureza devedora, aumento de despesa, você debita. Débito de juros passivos, 2 mil. Caixa, nós tínhamos aqui pagamento de duplicata, 20 mil mais 2, 22. A soma dos débitos, 22, é igual à soma dos créditos. Então, um lançamento de terceira fórmula é o nosso glorioso aqui, 21. Lançamento de quarta fórmula. Lançamento de quarta fórmula. Não falei aqui, né, do lançamento manual. Vejo que agora, nós vimos anteriormente que era adversos. Adversos. Agora, pessoal, o que acontece? Diversos a caixa, ou seja, tem mais de uma conta sendo debitada. Quais são essas contas? Estarão embaixo do azinho aqui. Então, são essas as contas. Ou seja, você está debitando duplicatas, você está debitando juros passivos e está creditando o caixa.
né? Reescreve isso aqui e já era. Faz isso, né, se aparecer na prova. Beleza. Então, apareceu diversos, mais de uma conta sendo debitada. Apareceu adversos, mais de uma conta sendo creditada. Onde estarão as contas creditadas e discriminadas? Embaixo. No caso do A, geralmente eles colocam mais azinho assim, mas pode aparecer, nunca é demais, dessa fórmula aqui, ó, que é mais complicadinho um pouquinho, mas vai se lembrar, ó, adversos. Ah, beleza. Fechado, quarta fórmula. Então, nós temos duas ou mais contas creditadas, duas ou mais debitadas, duas ou mais contas creditadas. Tá? Beleza? O que acontece? O que nós temos aqui? Debitou caixa 60 mil, debitou CMV, creditou vendas e creditou mercadorias. Então é venda à vista de mercadorias no valor de 60 mil ao custo de 40 mil. Venda à vista de mercadorias no valor de 60 mil ao custo de 40 mil. Então vamos lá, vendeu à vista mercadorias no valor de 60 mil. Se ela vendeu à vista é porque entrou esse valor de 60 mil. Então ativo, natureza devedora, entradas de bens, debitou caixa 60 mil. O custo da mercadoria era de 40 mil. Então CMV é custo da mercadoria vendida, né? Custo da mercadoria vendida. Muito bem. E aí, debitamos, então baixamos essa mercadoria, né? Fica tranquilo que esse lançamento, na verdade, é mais para você entender essa lógica aqui. Esse lançamento aqui, essa operação, não é tão simples, é mais para frente que a gente vai entender um pouco mais ela, tá bom? Então, o custo da mercadoria vendida, sempre quando você vende uma mercadoria, você vai ter a entrada da grana, né? Se foi à vista, entrada no caixa, o reconhecimento da receita com vendas, então a receita, natureza credidora, aumento da receita com vendas, você vai creditar. Beleza? Então poderia ser inclusive assim, ó, debitou caixa a crédito de receita com vendas. E um segundo lançamento, um segundo lançamento, só que nesse exemplo aqui doutrinário, a gente colocou tudo no mesmo lançamento, mas pode ser dois lançamentos diferentes. Então, debitou caixa, crédito de receita com vendas, é até o mais comum de aparecer em prova. Debitou CMV e baixou as mercadorias, baixou o estoque. 40 mil e aqui 60 mil. Então, pode aparecer dois lançamentos de primeira forma ou um lançamento de quarta forma. E até seria interessante uma questão, né, bacana aqui, ó. Na venda à vista de mercadorias no valor de 60 mil ao custo de 40 mil, pode ser registrado dois lançamentos de primeira fórmula ou apenas um de quarta fórmula. Cara, na moral, o cara avançado ia penar para acertar esse tipo de questão. Então veja que às vezes, se o cara quer complicar, até na parte básica, você complica. E aí o examinador às vezes também quer complicar o teu cérebro, o que ele faz? Ele coloca tudo no mesmo lançamento, né? Até dificulta. Olha como facilitou a visualização se tu faz em dois lançamentos. Então você vendeu, confere? Ó, tenta imaginar o raciocínio. Você tem lá um mercadinho, estoque, você vendeu. O que vai acontecer? Entrou um recurso no caixa, beleza. E você tem o quê? Uma receita, a contrapartida do lançamento. Isso aí vai ficar mais claro ao longo do nosso estudo. Além disso, cara, você tinha um estoque, você precisa baixar esse estoque. E aí isso aí vai ser o quê? Uma despesa, tranquilo? Que é o custo da mercadoria vendida. Você vai baixar aquele negócio. E além disso, nós tínhamos lá o ativo, que era a mercadoria. Você precisa baixar. Né? É aquele princípio da correlação de receita e despesa. Beleza? Galera, então é isso. Isso aqui vai ficando mais claro
A ideia aqui é você se ligar dos lançamentos, né? Primeira, segunda, quarta fórmulas. Vamos lá, vamos ver uma questãozinha. O lançamento de segunda fórmula corresponde a mais de um débito. Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. É isso que você vai fazer, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Cara, matou a pau já aqui, ó. Só isso que você precisa da tabelinha. Então, lançamento de segunda fórmula. Ó, um débito e 2 ou mais créditos. Corresponde a mais de um débito e apenas um crédito. Qual que é esse aqui? É o conceito, né, de terceira fórmula, não é segunda fórmula. O lançamento de terceira fórmula, que é mais de um débito, ó, 2 e apenas um crédito. Terceira fórmula. Então o gabarito está errado. Fechado? Então é isso, pessoal. Essas foram as fórmulas, né? Aqui eu acho que até é misto, né? Alguém avisou aí, eu acho que no chat, não é? Já tô batendo biela aqui, né? Porque nós temos uma permuta mais um... É misto aqui, tá bom, pessoal? Tô tocando foda-se aqui. Eu vi aí agora no chat, acho que alguém comentou, né? Eu tava dando aula aqui e eu vi alguém falar sobre isso. Beleza? Então, fechamos aqui. Essa parte, deixa eu só olhar aqui. Vamos tocar mais 5 minutinhos aqui, pessoal. Eu sei que tá 32 minutos. Tá 32 minutos, mas é o seguinte. Tem mais aqui esses erros de escrituração e retificação. Vamos ampliar um pouquinho aqui o nosso videozinho, porque senão vai ficar muito curto e eu quero um videozinho só pra gente tratar daqui, ó, entendeu? Então ia ficar, se fizesse um videozinho só, ia dar um videozinho de 10 minutos, nem isso. Não, vamos fazer um vídeo só de... Não tem problema, a gente faz um videozinho curto, para não ficar muito grande. E aí a gente faz com um pouquinho mais de detalhes. Senão vou tocar toque de caixa que você não vai entender. E eu preciso escrever ali para ficar mais bacana. Então fechamos aqui esse vídeo, para não ficar muito grande, senão vai passar de 40 minutos. Depois a gente faz um videozinho ali com 10 minutos, a gente mata essa parte aqui, ó, de erros da escrituração. Tá bom? Então é isso aí. Lançamentos... intrínsecos, extrínsecos, formalidades, né, os requisitos, essa parte de primeira, segunda, terceira fórmula. Basicamente é saber o que? Aquela tabelinha. É claro que a gente foi ali ampliando, debitando, creditando, por quê? Para já ajudar, né? Já que a gente coloca o exemplo, vamos também já lembrar aí do que nós estudamos, de natureza das contas, né? Porque assim o nosso ensino vai ganhando maturidade ao longo da nossa abordagem. Você vai criando aí, né, que nem musculação, né, você vai fazendo lá musculação, você vai ficando mais ali em condições, né, fisicamente, e aqui em condições tecnicamente, intelectualmente, é a mesma ideia, né, à medida que a gente vai evoluindo, vai praticando aquilo, o teu músculo aí ele vai respondendo, é a mesma coisa que uma atividade física, né, só que é um processo intelectual, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Fechamos aqui esse vídeo. Na sequência a gente vai ver essa parte de erros de escrituração, retificação, fazer um videozinho curto e aí depois a gente vai lá naquele parte de operações. Aí sim é massificar, fixar bastante esses processos, né? Eu vou trazer, ó, que fato é esse? Ah, é um fato tal. Ah, por que que tá debitando? Ah, porque é ativo. E aí a gente vai trocar uma ideia legal. Até mais. Valeu!